sobre cintilografia. É importante saber que a cintilografia, assim como a radiologia, é um exame de captação de imagens, onde uma pequena dose de material radioativo é ministrada ao paciente e depois é captado as imagens para o exame. Este exame, temos como exemplo a cintilografia óssea, a cintilografia da tireoide, a cintilografia miocárdio, entre outras também. Aqui podemos observar as imagens que são captadas por estes exames. Os detalhes que os médicos podem visualizar são muito maiores que um simples raio-x, já que na cintilografia é possível contemplar a parte fisiológica dos órgãos ou sistema, à medida que o radiofármaco administrado percorre seu caminho e se aloja em determinados órgãos ou sistemas ao qual tem afinidade. Isso facilita muito o diagnóstico médico. Apesar de todas essas vantagens, os médicos só solicitam este exame após cessar as outras possibilidades. É importante saber que a cintilografia óssea, por exemplo, ela é administrada uma quantidade de material radioativo no paciente 100 vezes menor do que é ministrada, por exemplo, no raio-x de tórax convencional. Teremos sim muito mais detalhes através da nossa repórter Denise, que vai conversar com médicos especialistas em medicina nuclear. É com você, Denise. Olá, boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Hoje vamos conversar com os doutores Maurício Alves e Marcos Santos. Cintilografia é um dos exames mais feitos pelos médicos pela precisão dos seus resultados. Doutor Maurício, isso que eu acabei de afirmar é verdade? A cintilografia é um exame preciso? Boa noite, Denise. Sim, porque ele se difere dos demais métodos de imagem por se tratar de um exame que estuda a fisiologia, ou seja, o funcionamento dos órgãos. Em muitas patologias e muitas doenças, o médico necessita saber como está o funcionamento dos órgãos. Pode ser tanto do cérebro, do coração, dos ossos, dos rins, do pulmão. Nós conseguimos estudar todos os órgãos do ponto de vista fisiológico. Então a cintilografia consegue ver como está o funcionamento dos órgãos por dentro, é isso? Não só câncer, mas qualquer outro tipo de problema? Sim, exatamente. A gente consegue observar no processo inflamatório, no processo infeccioso, e qual a expressão desse processo infeccioso para um correto tratamento. No caso do câncer, é possível saber se os ossos foram atingidos através da cintilografia óssea. É possível visualizar da cabeça aos pés com a realização, com a radiação muito baixa. Quais as principais indicações para a realização de uma cintilografia do coração, por exemplo? Nós temos diversos exames, como a perfusão miocárdica cerebral, onde ainda identificamos casos de Alzheimer, patologias renais, se tem alguma obstrução nos pacientes com infecção renal, qual foi o dano que esta infecção causou aos rins. Assim como no fígado, no baço, no pulmão, enfim, conseguimos avaliar todos os órgãos do ponto de vista fisiológico e patológico. Boa noite, doutor Marcos. Como é realizada a cintilografia? A cintilografia é realizada após uma administração de material radioativo no paciente. Essa administração pode ser feita através da veia ou oral. O paciente ficará em repouso durante um tempo, depois que eles esperam todo o material radioativo fazer efeito no organismo. Depois o paciente é levado até uma sala de exame. Existe algum preparo para que o paciente deva fazer antes de fazer o exame? Depende do órgão que queremos estudar. A cintilografia óssea, que geralmente é utilizada para detectar a metástase de tumores, não necessita de qualquer preparo. Existe alguma contraindicação? Outra cintilografia, por exemplo, a cintilografia com iodo, necessita de um pequeno preparo, bem rígido, que envolve a suspensão de hormônio da tireoide e dieta livre de componentes de iodo. Agora o repórter Márcio vai mostrar para nós alguns exames realizados na prática. É com você, Márcio. Boa noite.
Antes de iniciarmos a análise de alguns exames, é necessário saber que tipo de substância radioativa é ministrada aos pacientes. Dr. Rondani, quais as substâncias os pacientes recebem antes dos exames e quais exames eles são administrados? Ok. Para a realização da cintilografia é utilizado radiofármaco. Radiofármaco é um fármaco com afinidade a alguns órgãos ou sistema do corpo. Eles são acrescentados substância radioativa, onde dizemos que a substância foi marcada. Assim sendo, essa substância um radiofármaco injetado, inalado ou deglutido pelo paciente. Após o tempo necessário, é realizado o exame. Quando o radiofármaco está ativo no paciente, emitida energia, essa energia é captada por um equipamento chamado de câmara de cintilização cintilográfica, daí o nome do exame, cintilografia. A leitura dessa energia é transformada em imagem por complexo sistema de computação. Agora vou detalhar de forma breve o caminho feito por um componente radioativo até que se forma um radiofármaco. O urânio é trazido das minas, irradiado com um feixe de nêutron por um reator nuclear. Isso resulta na separação do molibdênio e urânio. O molibdênio com alta pureza é encapsulado e enviado à radiofarmácia, através do gerador de tecnésio que se produz essa substância. Que é a nossa radiofarmácia, que é onde a gente manipula todos os radiofármacos que vão ser injetados nos pacientes. Vamos lá? Bom, aqui dentro da radiofarmácia, né, a gente tem uma capela de fluxo laminar, que é a única daqui da região de Sorocaba também, onde a gente faz a marcação do radiofármaco que vai ser injetado ou fraciona a dose do material que já vem pronto. Então, os materiais de PET, ele já vem pronto, a gente só fraciona a dose, iodo, talho. Por isso que esses exames, a gente pede a dose específica para aquele paciente, né? Nos exames que a gente usa tecnésio, esse daqui é um gerador de tecnésio que a gente compra ele semanalmente do IPEM. Esse gerador, a gente faz uma, no máximo 2 eluições diárias dele e dali eu tiro o material radioativo que eu vou usar para o meu dia inteiro. Então, eu pego esse material radioativo e dentro da geladeira ali a gente pega um kit desse, que vai depender do material que eu vou querer usar para fazer o exame, né? Você pega esse frasquinho e pega o material radioativo e coloca aqui dentro. Igual a gente faz com antibiótico, quando vem em pozinho, que você põe água e prepara uma solução. Aqui a gente mistura as duas coisas e faz o radiofármaco, na verdade, né? Esse radiofármaco, depois de manipulado ali, ele passa por um controle de qualidade, que é bem rigoroso. Se esse controle de qualidade, se o radiofármaco não passar por esse controle de qualidade, ele não é injetado no paciente. Essa é a bancada de manipulação de radiofármacos. O material que é eluído no gerador, que a gente viu, ele fica nessa proteção de chumbo, e o outro material que eu vou marcar, ele fica aqui dentro. Eu tiro o material radioativo que foi eluído e marco o kit que eu vou usar. Depois que eu marquei esse kit, eu tiro esse material daqui e coloco ele dentro do curiômetro, que é essa pecinha que a gente coloca o material radioativo aqui e põe aqui dentro para a gente contar quanto de atividade que eu vou usar em cada paciente. Aqui é a bancada onde são realizados todos os controles de qualidade dos materiais que são marcados lá dentro da capela, né? Esses materiais, depois que a gente fez o controle, que a gente segregou a dose para esse paciente, no castelinho ele é passado por aqui, né, para a sala de injeção, e no castelinho dele vem colado um código de barras que é adquirido pelo paciente lá na recepção. Então, o material, quando ele é colocado aqui, o pessoal da enfermagem lá só consegue abrir depois que a gente fecha, e ele vem com um código de barras, que é o mesmo código de barras da pulseirinha do paciente, para a gente não correr o risco de injetar um paciente com material diferente do que é o material que é para ele receber. Os pacientes que vêm fazer exame na medicina nuclear, eles são divididos em 2 grandes grupos, na verdade. Nos pacientes que vão fazer o PET-CT, que eles são injetados
e ficam dentro do box durante todo o período de realização do exame. Eles só saem de dentro do box para ir embora para casa, e os pacientes que fazem medicina nuclear convencional, que é um pouquinho diferente. Vamos lá conhecer a sala onde esses pacientes são injetados. Os pacientes da medicina nuclear convencional que vão fazer a cintilografia ou o SPECT-CT, eles são injetados dentro dessa sala. E dependendo do exame, ele pode ser injetado dentro do aparelho, mas a grande maioria acaba ficando por aqui. Esses pacientes, quando eles entram aqui, eles são escaneados, eles recebem uma pulseirinha na recepção, eles são escaneados e eles sentam na poltrona para poder receber esse radiofármaco, que pode ser administrado de várias vias, venosa, subcutânea, inalatória, oral, depende muito do exame que o paciente vai fazer. Como vocês já devem ter percebido, em nuclear as coisas são muito variáveis, né? Então, aquele material que foi marcado, feito o controle de qualidade na sala aqui ao lado, ele é passado pelo pass-through e ele vem nos castelinhos, e nesses castelinhos vem colado o código de barras, que é o do paciente que vai receber esse material. Então, antes de injetar, é conferido se esse material é realmente daquele paciente, para que não ocorram erros, né? No material de PET, a gente também tem os protetores de seringa, que a gente acaba usando também para diminuir a exposição de todo mundo, inclusive a exposição ocupacional. Então, esse paciente, ele senta nessa poltrona. Aqui, normalmente, é onde é administrado o radiofármaco dos pacientes que vão fazer cintilografia ou SPECT-CT, mas a medicina nuclear convencional. Vamos detalhar agora um exame de percussão miocárdica. O Dr. Renato vai nos explicar melhor. Bom, o exame de cintilografia de perfusão miocárdica é realizado em duas etapas, chamadas de repouso e etapa do estresse. Essas duas etapas podem ser realizadas em um único dia, o que nós chamamos protocolo de um dia, ou em dias diferentes, protocolo de 2 dias. Vou falar um pouquinho para você hoje sobre o protocolo de um dia. Preferencialmente iniciamos com a etapa do repouso. O paciente, ao chegar na clínica, é encaminhado para a sala de injeção, em que nós administramos na veia do paciente uma pequena quantidade de material radioativo, chamado radiofármaco, que neste caso é o Cestamib, que irá concentrar no coração. Após a injeção, é recomendado que ele aguarde aproximadamente 40 minutos a 1 hora para que este concentre no coração. Recomendamos ainda que neste intervalo ele siga 3 orientações. Se alimente com alimentaçãozinha leve, a clínica fornece um lanche, ele beba aproximadamente 3 copos de água e ainda faça uma caminhada leve. Tudo isso para melhor biodistribuição do material no coração. Passado esse período, o paciente é encaminhado para a sala de exames, no caso aqui para a realização das imagens de repouso. O paciente é posicionado aqui no aparelho e as imagens de repouso que duram cerca de 5 minutos. Finalizando a etapa do repouso, o paciente vai para a etapa do estresse, que pode ser estresse físico ou farmacológico. Estresse físico é aquele que o paciente anda na esteira. Estresse farmacológico é ou por indicação do médico ou por alguma limitação, nós administramos um medicamento. Falando um pouquinho da parte do estresse físico, o paciente é encaminhado para a sala de ergometria, em que devidamente com tênis e roupa adequada, ele vai para a esteira e faz a caminhada e corre na esteira, devidamente monitorado através do eletrocardiograma e junto com o cardiologista. Ao atingir o pico do esforço, nós injetamos o radiofármaco novamente, no caso o Cestamib. Caso o paciente realize o estresse farmacológico, em vez de andar na esteira, o paciente fica deitado em uma maca e nós administramos um medicamento chamado dipiridamol, que simula o estresse físico. Finalizando ali a parte da ergometria, na sala de ergometria, o paciente novamente é recomendado aguardar 40 minutos, 1 hora, para que o material concentre no coração. Lembrando de se alimentar novamente, beber um pouco de água e fazer uma leve caminhada para melhor biodistribuição do material. Passado esse período da parte do estresse, ele retorna para a sala de imagens, aqui na sala de exames, para a realização das imagens de estresse,
que duram aproximadamente 3 minutos. Enfim, o exame de cintilografia de perfusão miocárdica é um estudo comparativo. Nós analisamos as imagens de repouso e as imagens de estresse. No total, a duração do exame é cerca de 3 a 4 horas, podendo ser um pouquinho mais ou um pouco menos. Pode ser necessário repetir alguma imagem. Então, por isso, orientamos que o paciente reserve um período do dia por conta do exame. Agora a doutora Elba irá apresentar o exame de cintilografia óssea de uma de suas pacientes. Acompanhe. Meu nome é Cláudia Isabel Vicente do Nascimento. Eu estou aqui para fazer uma cintilografia óssea. Uma cintilografia óssea é um exame feito com uma pequena quantidade de material radioativo, e esse material ele vai diretamente se concentrar no osso da pessoa. Existe uma variedade de motivos para se pedir uma cintilografia óssea. O mais comum é para rastreamento de pacientes que têm algum tipo de câncer que pode espalhar, digamos assim, para os ossos. Essas duas imagens são as imagens que nós normalmente visualizamos. Nós podemos identificar uma área que nós queremos saber o que isso representa e fazemos um exame que nós chamamos de SPECT-CT, é uma parte do exame de cintilografia óssea. Então nós fazemos tomografia computadorizada junto com a imagem da cintilografia para ver o que é isso aqui, o que é essa alteração. Então é um exame que é extremamente importante se fazer no rastreamento do câncer de mama. Senhora Cláudia, por que o seu médico indicou esse exame? Tudo começou quando eu comecei a sentir uma dor aqui, né, nos dedos. Aí essa dor foi irradiando e tomou uma proporção maior, né, que criou um nódulo nas axilas. Passei com o Dr. Matheus, né? Ele mesmo fez a biópsia, ele mesmo mandou para o laboratório, né? Lâmina. Aí quando eu fui pegar o resultado, aí ele falou, agora eu vou falar para você o que é realmente que você tem. Não é nervo, não é nada. Você está com câncer na mama. Então, a senhora fez a tomografia, né, para ver o tórax, o abdômen e a pelve. E agora, o que a senhora vai fazer? A senhora vai fazer um exame, que é a cintilografia óssea, para ver o esqueleto todinho, daqui até o dedão do pé, tá? Então, como que é feito esse exame? A senhora vai tomar uma injeção de um material radioativo. E esse material tá ligado com uma substância que vai para o seu osso. Então, a gente vai ver o seu esqueleto. E aí, como o nosso esqueleto demora esse material para acumular, a senhora vai voltar daqui a 4 horas. Nosso esqueleto não precisa preparo nenhum. Ele já está pronto para receber o material da forma como vier. Não precisa fazer jejum, não precisa fazer repouso. A quantidade de radiação que a gente usa é 100 vezes menor do que um exame de radiografia. No momento agora eu não posso comer nada. Pode comer, beber. Normalmente. Aí depois eu posso tomar aqui na Vida normal, tá bom? O importante é a senhora receber líquido, né? Tomar água, fazer uma boa hidratação. Entre o intervalo da injeção e a imagem, se você tomar mais líquido, água, suco, qualquer coisa, você urina, o material sai. Então só fica aquela radiação necessária que vai estar concentrada no osso. E nós vamos usar os equipamentos, as gama-câmaras ou as câmaras de cintilação para fazer o exame de cintilografia. Para a cintilografia óssea, o paciente simplesmente, depois que termina, ele vai embora para casa. Na hora, assim, né, dá uma fobia, porque encosta quase perto do seu rosto. Aí depois eu dormi. Acho que eu já estava com sono, né? Agora o próximo passo é passar com a médica e seguir o tratamento. E a cura.
Estes são apenas 2 exemplos dos muitos exames que são realizados na medicina nuclear. Não podemos deixar de mencionar que a medicina nuclear também é utilizada de forma terapêutica, no tratamento de alguns cânceres e de forma paliativa da dor do caso de metástases nos ossos. Sabemos que nosso estudo foi bastante superficial, pois o assunto é amplo e complexo, mas esperamos ter lançado uma luz ao nosso estudo de radiologia. Nossos agradecimentos à professora Roberta e a todos os membros do nosso grupo. Boa noite e até o próximo programa.